Olá, para você que nos acompanha pela Rádio Unesc, pelo Instagram da nossa universidade ou pelo canal do YouTube da nossa Unesc TV, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso Desenvolvendo Habilidades, o podcast oficial do DH da nossa Unesc. Comigo na bancada, a psicóloga Cibele Ribeiro, onde todas as semanas a gente bate aquele papo com super informação, orientação e dicas relevantes para você que quer crescer profissionalmente. Olá, Cibele, bem-vinda mais uma vez ao nosso Desenvolvendo Habilidades. Olá, boa tarde, né? Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Cibele, hoje a gente vai falar de comunicação dentro das organizações, algo fundamental, porque sem comunicação nada dá certo. Nada dá certo, né? Então, a comunicação, ela é o principal dentro da empresa, né? Para que tudo ande certo, né? Para que todos os setores se integrem, para que as pessoas do próprio setor, né, desenvolvam um bom trabalho. Quais os impactos de não ter uma boa comunicação no ambiente de trabalho? Bastante. Tem muitos impactos, né? Por exemplo, um trabalho saiu errado. Eu pedi, por exemplo, vou dar um exemplo que pode acontecer comigo, né? Que é de minha vivência, digamos assim. Eu pedi para alguém marcar a entrevista e eu não deixei isso bem claro para a pessoa, né? Qual é o horário? Sibeli, a Cibeli gosta de marcar ali o horário de 20 minutos, digamos assim, a entrevista. Eu chego para a pessoa e digo, vai lá, marca essa entrevista para mim a partir das 9 horas, né? Se ela não entendeu muito bem essa comunicação, ela vai marcar todo mundo às 9 horas. Então, olha o impacto que dá de todo mundo chegar atrasado, eu ainda queimar o meu candidato, porque ele vai achar, tô aqui sentado mais de 40 minutos esperando. Então, a gente sempre tem que ter, né, esse cuidado, né? A mesma coisa com uma gestão. Então, se eu for passar algo para essa gestão que não ficar bem clara, também vai dar problema ali lá no resultado final. A má comunicação, então, é uma grande causadora de conflitos? Muito, 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 né? Principalmente, assim, para as pessoas que dividem trabalho, digamos assim. Eu tenho outra colega que eu tô dividindo trabalho com ela e a gente não se comunica, né? A gente não comunica uma outra o que tá fazendo. Sabe aquela junção, assim, de trabalho de escola que uma faz uma parte, outra faz a parte, nada combina, assim, lá no final? É mais ou menos isso. Vai dar conflito ali porque a pessoa pode achar que a outra não se comunicou porque não quis, a outra pode achar que o dever da outra era falar, né? E não falou e se entendeu desse jeito, e lá no final não vai dar certo o trabalho. Cibele, e tipos de comunicação? Porque tem a verbal, pode ter uma reunião e ali passar as orientações, mas hoje a gente vive numa era também muito digital, e aí tem gente que faz a comunicação via WhatsApp, tem gente que faz via e-mail. Como é que tá o cenário? Então, essa comunicação, ela tem que ter um cuidado, né? Porque quando a gente fala da comunicação verbal, ela é muito mais clara, porque você tá vendo a pessoa, né? Vendo o tom que a pessoa conversa, vendo os trejeitos da pessoa, né? É mais fácil. Agora, quando é um WhatsApp ou um e-mail, quando a gente manda essa mensagem, né, de uma forma que, como se tivesse realmente frente a frente, a pessoa lá do outro lado pode interpretar totalmente diferente, né? É a mesma coisa quando acontece de você esquecer a caixa alta e mandar uma mensagem em caixa alta. As pessoas acham que a pessoa tá gritando, né, contigo, né? Mas não, às vezes só esqueceu e não é que ela fez de propósito. Então, assim, tomar muito cuidado quando vai se falar sobre mensagem, porque a outra pessoa lá do outro lado pode interpretar de uma outra forma, totalmente diferente do que você quis passar. Até questões do áudio também, né? Muita gente manda áudio, às vezes, e tá fazendo outras coisas e mandando áudio e não, né, se ligou, digamos assim, no tom da voz que falou. Então, tem que ter esse cuidado também para que a pessoa lá no outro lado não entenda de uma outra maneira, né? De um outro jeito. Cibele, quais os elementos da comunicação? Então, hoje aqui a gente tem, hoje a gente tem não, né, é o princípio, né, o básico, né, o emissor, né, a pessoa que fala, a pessoa que vai transmitir a mensagem, o receptor, né, que é a pessoa que tá lá do outro lado e que vai receber essa mensagem. A gente tem a mensagem e a gente tem um canal, né, o meio que essa mensagem é passada, né. Então, esses são os elementos básicos e todos eles têm que estar alinhados para que o trabalho saia bem feito. Então, eu tenho que passar uma mensagem clara, o meu receptor, ele tem que entender essa mensagem, né?
como eu quis passar, exatamente como eu quis passar, qual a mensagem que eu passei para essa pessoa, se foi bem clara, né? Se eu fiz isso bem certinho. E o canal também, né? Qual é o canal? Ela é verbal? Ela é pelo WhatsApp? Ela é mensagem? Eu mandei por áudio. Então tem que, todos esses elementos, eles têm que estar casando para que essa comunicação saia bem perfeitinha lá no final e que não dê problema depois no trabalho. Qual o maior objetivo da comunicação no meio corporativo? Então, o maior objetivo hoje é trazer essa ideia mesmo dos setores, né, se integrarem, né? Então, um setor integra o outro. Pode ver, digamos que o financeiro, ele não integra, assim, um RH. O RH não vai ser um departamento pessoal. Então, essa comunicação dentro da empresa, esse objetivo dessa comunicação, ela tem que ser bem clara, né? Então, é o que faz a empresa andar. Então, desde o gestor até a pessoa lá da limpeza, a pessoa que está no financeiro, a pessoa que está no RH, a empresa tem que estar falando o mesmo objetivo para que a empresa ande. E aí, a questão da comunicação, da cultura do feedback, tanto do gestor trazer, né, para o seu empregador, como às vezes o colaborador chegar e comunicar com o gestor. Tô com dificuldade nisso. Então, essa comunicação, primeiro a gente tem que perder o medo de conversar, né? A gente tem que perder o medo de falar para a pessoa e imaginar o que a pessoa vai imaginar. O que a pessoa vai pensar de mim depois de eu falar, né? Quando a gente está num cargo de gestão, eu creio que esse julgamento a gente tem que esquecer, porque você está ali para desenvolver pessoas. Então, você tem que falar abertamente, não de forma grosseira, jamais, né? Mas falar abertamente para a pessoa, que a pessoa entenda e compreenda o que ela realmente precisa mudar em relação a esse feedback, ou se for um feedback positivo também, né? Que ela compreenda e que ela entenda o que o serviço dela agregou dentro da empresa, o quão bom foi, né? E quando, às vezes, pode acontecer o contrário, né? Do colaborador e dar um feedback para o gestor, né? Também é super importante, né? Essa fala aberta, essa fala clara, para que ele consiga também entender algumas coisas, ou até mesmo para ir pedir algo, né? Que às vezes a pessoa pede, na cabeça da pessoa, a pessoa fez tudo, mas falou só metade, né? E o gestor ficou, como assim, né? O que realmente quer? Então, tentar fazer essa comunicação girar, assim, de uma forma mais clara e objetiva. Quais os principais erros da comunicação no ambiente corporativo? Então, os principais erros é a equipe, né? A equipe, principalmente, não se comunicar. Então, se eu tenho hoje uma equipe que ela não se comunica, o trabalho não vai sair bem correto, não vai sair de forma correta. Porque, digamos que eu tenho hoje um trabalho lá que eu dependo de uma outra pessoa para me ajudar. Eu vou pedir para essa pessoa hoje marcar a entrevista às 9 horas da manhã e vai chegar lá, eu quero marcar de 20 minutos, né? E a pessoa marca às 9 horas da manhã. E ela traz todo mundo às 9 horas da manhã, meus candidatos todos, digamos assim. Então, assim, vai dar esse conflito entre os candidatos, porque o candidato pode ficar 40 minutos esperando, dependendo de quantas pessoas tem, 1 hora. Isso não é legal para a empresa, essa visão lá fora não é legal, isso não comunica bem. E também pode, né, dar problema em relação a próprias pessoas, quando elas estão dividindo um trabalho, elas não se comunicam. Vou fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sentar dessa forma, vamos fazer isso, né? Porque se pegar um trabalhinho daqui, um trabalhinho dali, juntar no final não vai dar certo, e a outra pessoa pode achar que a outra pessoa fez de propósito, a outra, tu não me passou porque tu não quis, e ali pode dar um problema também. Sibeli, quando tu vem com essa questão, a equipe não se comunica, então ela não vai trabalhar bem. Pode ter a ver essa falha de comunicação com desunião, com ambiente competitivo? Pode, também pode. Por exemplo, se eu tô num cargo hoje, né, que me exige uma meta, e eu trabalho por meta e eu tô sob pressão, né? E essa outra pessoa que tá do meu lado, quando ela não é unida, digamos assim, quando a equipe em si não é unida, e ela também tem esse mesmo objetivo e não tem a maturidade de entender que cada uma tem a sua meta, pode gerar disputa ali dentro também. Então, elas não se comunicam, elas não conversam, simplesmente agem, e às vezes a forma de uma agir vai interferir na outra, onde pode dar até briga entre colaboradores e coitado do gestor aí, para depois trazer isso, né? E aí, qual é o maior desafio do gestor nesse tempo para gerir uma equipe que seja unida e que se comunique bem?
Então, hoje para o gestor ter que ter esse jogo de cintura, né? Então, ele tem que ouvir sempre os dois lados. Não dá para ouvir um lado só e tomar uma conclusão. Então, ele tem que... porque a comunicação, a gente pensa que é só falar, né? Mas não, a comunicação, ela é ouvir também, né? É saber o que está ouvindo para poder tirar as conclusões. Eu acho que quando se está num cargo de gestão e você tem essa habilidade, você consegue fazer com que as pessoas conversem entre si, porque não adianta, a gente não pode fugir do princípio que a equipe é a cara do gestor. A gente não pode fugir disso, né? Então, o gestor, ele vai montar a equipe com a cara dele. Então, se esse gestor não se comunica, a equipe não vai se comunicar. Se o gestor comunica, a equipe em si vai se comunicar. Então, essa comunicação em si vai fazer com que a empresa flui melhor, né? Então, deu lá uma desunião, o gestor chamou para conversar, ficou bem claro, ficou, né, bem esclarecido o objetivo do papel de cada um dentro ali do setor, com certeza essas pessoas vão conseguir se integrar de uma forma melhor e vai dar um bom resultado para a empresa. Agora, quando a gente fala de comunicação, é importante estar atento à linguagem usada e à questão do tom de voz. Muito. Isso comunica de forma diferente? Comunica, né? Porque, assim, hoje a gente fala num tom de voz médio, digamos assim. Hoje, se você vai se comunicar e você fala num tom bem baixinho, que a pessoa não consiga conversar, o receptor, né, do outro lado não vai conseguir te ouvir, né? Saber o que você quer. Aí você quer pedir algo e você imagina, e você pediu bem baixinho. Aí a pessoa a pessoa que tá do outro lado entende o que você pediu de uma outra forma e traz o que você não queria. Tipo um telefone sem fio? Mais ou menos isso. Então, você imagina, né, a confusão que pode dar. Principalmente um cargo de gestor. Imagina, se ele vai pedir baixinho, não deixa bem claro, a pessoa vai lá e faz o que ela acha que entendeu, porque teve medo de perguntar, porque não se comunicam certo, né, corretamente. A pessoa vai lá e faz o trabalho todo errado. Imagina o retrabalho todo para refazer, né? Então, essa comunicação, ela tem que estar bem clara com os tons de vozes, né? Assim como não falar muito alto também, né? Porque às vezes a gente fala muito alto e dependendo da pessoa, a pessoa tem um tom mais grosseiro de estar conversando, de estar falando. E do temperamento, né, Cibele? Já tem o sanguíneo, que é mais explosivo. E às vezes a pessoa, pra ela, tá normal, né? E quem vê de fora, meu Deus, tá brigando, né, com as pessoas. Só que a equipe, às vezes, já conhece a pessoa que tá lá falando e tá tudo bem. Mas a pessoa que passa de fora, olha essa comunicação, tá pensando o quê? Meu Deus, estão se matando tudo lá dentro. Então, tem que ter esse cuidado também na hora de comunicar, né? Esse jogo de cintura, né? Pra fechar, então, tua mensagem pros gestores. Gestores, se comuniquem com a sua equipe, conversem com a equipe, se façam entender. Não deu certo, viu que a pessoa fez uma cara tipo, não sei o que tá acontecendo, não sei o que ele quer falar. Faça a pessoa repetir para ver se realmente saiu, para que dê tudo certo lá no final e a empresa só tenha a ganhar junto com a equipe. E a tua mensagem para os colaboradores? Colaboradores, conversem entre si, né? É de suma importância que cada um saiba o papel um do outro e que estejam fazendo de forma corretamente para que depois não tenham retrabalho, né? E vocês também saiam ganhando aí junto com a empresa. Se pudesse resumir uma palavra, a comunicação corporativa é? Essencial. Sensacional, falou e disse Cibele Ribeiro, psicóloga do DH da nossa universidade. No nosso podcast de hoje, Desenvolvendo Habilidades, episódio especial sobre comunicação corporativa. Semana que vem a gente está de volta. E será que a Cibele vai dar um spoiler pra gente do próximo tema, Cibele? Não, hoje não. Hoje não, toda semana ela dá spoiler. Hoje ela guardou o segredo. Hoje então, eu vou guardar, que vai vir um negócio bem legal aí. Aguardem então os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso Desenvolvendo Habilidades.